chorei muito, como o pastor Juan falou, é a primeira vez que eu estou aqui, falando daquilo que Deus fez na minha vida aqui, na igreja, né? Porque eu falo todos os dias. Toda hora eu venho falando aí, onde eu passo, a quem eu encontro, eu venho falando que foi que Deus fez. E, como todos aqui já devem saber, eu era cantora secular. Meu pastor vai cair para fazer também para mim. Se você me ver, vai chorar, não vou botar. Esse é meu pastor, para quem não conhece. Meu irmão, meu pastor Carlos. E aí, eu comecei minha história com a música secular. É desde cedo, lá desde novinha. Na verdade, eu comecei cantando lá Jesus mesmo. Só que eu não entendia quem era Deus, na verdade. Lá no princípio, desde o princípio, eu tinha 15 anos, eu acho, 14, 15. E eu era muito católica. Muito católica. Ia pra missa do galo, missa do pão, missa do vinho, missa do tudo, eu estava lá. Fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, todas as missas eu estava lá, era muito católica. E aí, entre eles lá, descobriram mais vamos botar uma coral. E aí começou a oração pela música, no varal da igreja, né? Aí lá sou eu, cantando, eu estava orando para o Senhor. Então, desde lá de trás, eu já tinha uma aliança com Deus, só que eu não sabia. Eu não sabia aquilo que Deus estava preparando para mim. Porque é uma coisa muito vaga, muito solta. É diferente, né? Quando eu conheci o Evangelho, eu disse, meu Deus, como é diferente. O pastor para o padre, a missa para o culto. Então lá, eu estava muito solta, mas convicta que eu queria, né? E aí eu tenho uns 2 anos, 3 no coral da igreja católica, aqui, nessa igreja. E daí eles me tiraram como a mulher da mãe, ó. Eu louco para cantar assim. Apaixonada pela música, já tinha entendido o dom que Deus tinha lançado sobre a minha vida desde o ventre da minha mãe. Costumo dizer que eu nasci formada da barriga da minha mãe. Era uma faculdade. No ventre da minha mãe. E aí, só você vai ter que saber. Porque, olha, é desse tamanho. Nosso livro desse tamanho, né? E aí, tudo bem. Eu fui embora. E aí, eu gostava muito de cantar na escola. Batia na carteira, cantava nos intervalos, e aí a galera fazia espírito, e a gente fazia festa. E eu mais apaixonada pela música, né? Eu estava em casa, não podia cantar não, porque minha mãe não aguentava. E quando eu começava a dizer, minha filha, fale um pouco. Então ele namorou vizinho a mim, ele presenciou esse fato. E mas não aguentava que eu cantava. Eu, e aí eu me extravasava na escola. Porque quando você chegou na escola, eu não mesmo. Leva eu fui casada, eu estava lá. E daí, certa vez, ia passando um rapaz que foi o meu baterista na primeira banda que eu comecei. E aí eu estava cantando na escola e ele passou e ouviu e falou, olha, vou lá, eu vou cuidar da menina, porque estava sendo formada uma banda, que eu acho que alguns aqui não vão lembrar quando eu falar o nome. Eu peguei muitos homens aqui, né? Então eles vão lembrar. Mas aí estava sendo formada aquela banda Forró Sucesso. E foi lá que eu comecei, né? Minha carreira na música secular. E ele disse, mas eu não preciso de uma cantora. Ela começou a comigo. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste da bateria e você vai fazer o teste da cantora, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E daí, chegando lá, eu fiz o teste, passei e comecei essa banda. E aí, já tinha feito coral, já tinha me desvinculado um pouco da igreja. Já não ia tanto a mim como a igreja, já ia me crismar, segunda-feira de manhã, né? E aí, eu não mais tanto. E veio lá, Sandra, e eu comecei. E nós fomos gravar o primeiro CD. Tá? Inclusive, até uma música que eu acho que vocês conhecem. Nessa época a banda estourou. Eu estourei com a banda e a banda estourou comigo. O estado inteiro, não foi não. Era o meu apoio. Mas porque na verdade eu não queria chegar lá. Eu queria cantar. Porque eu sempre falo isso dos meus pastores, das pessoas que me rodeiam.
chegando lá, eu imaginava que era chegar lá, e rápido era apaixonado. E aí veio a primeira música que eu cantei. E gravou que lembra que é, me jogue no chão, uma vez, você quer ficar sério, de voltar, eu sou lagarto, lixo, de cor amarelo. Essa música aí que todas as coisas, né? E aí eu fui, eu tentei aquilo porque muita coisa não foi. E na verdade eu glória a Deus por isso, eu agradeço ao Senhor por isso. Nunca foi gerado, desde lá no começo do meu coração, o interesse dele. Né? Eu estou nas rádios, eu estou. Não, mas não fiz, eu queria cantar. Eu fazia por. E aí foram 4 anos naquela banda. 4 anos naquela banda. E aí eu comecei a conhecer algumas coisas, né? Eu comecei a conhecer, por exemplo, eu tive encontro com o mundo, né? Eu tive encontro com o mundo. Aí eu comecei a conhecer Cibo, nessa época veio alto, tá? Naquela época eu não gosto de mim pra cantar, era o máximo. Porque você ia aquecer a voz e você ia, só dava pra ver. E aí foi aí que começou o meu relacionamento com o alto, a princípio, tá? E aí eu fui 4 anos lá, e etc e tal, experiências boas e ruins, tá? E daí eu passei a ser conhecida no estado inteiro. E então começaram a vir outras propostas. Queriam me contratar, ia lá, eu me colocava lá. E daí passou só no ano que eu saí da banda. Saí. Eu recebi dinheiro lá em eles. E eu precisei sair de lá. E daí, antes que eu saísse de lá, eu comecei a beber. E eu comecei a fumar maconha lá. Porque, né? Muito, já tenho contato com a droga assim. E daí, eu passei alguns momentos assim. Alguns momentos difíceis pra mim, assim, né? Eu me senti um pouco acuada com tudo aquilo. Já estava lá no meio da bananada, eu fui embora. E daí, assim que eu saí da conversa, eles tinham uma banda chamada Chá Capiara. E essa banda só estava esperando eu conversa em Natal para ela me pegar, né? E daí eu fui para Capiara, eu fiquei 2 anos lá. Fiquei 2 anos lá com ele. E então, fiquei 2 anos, aconteceram várias coisas também. Eu tive muitas experiências, tá? Sai de lá que eu tenho induzida por algumas pessoas mesmo. Certo? Porque quando você está no meio, tem várias coisas, ele seduz. Assim, olha uma coisa que ele seduzia ter de irmãos mesmo. Deus se conhece a sua era fama. Eu não almejei fama. Eu não almejei explodir. E eu dou glória a Deus por isso. Porque meu coração foi orgulhoso, assim, né? Cheio de, eu sou eu. Não. E daí subiu assim para a cabeça, porque eu estava nesse dia, foi o segundo show que eu fiz da banda, era uma hora azul. E eu estava lá, e aí um cara que falava fogo. Que é um espetáculo sobre ele falava fogo. E nós estávamos com o banheiro do outro, não sei como, vamos ver como é que eu sou, né? E aí eu entrei no banheiro do outro. A banda toda desse ônibus. Vamos terminar com uma etapa. Menina. Eu entrei lá nesse banheiro. E nós fumamos lá no banheiro. E quando a gente saiu do banheiro, não tinha ninguém dentro do ônibus mais. Ninguém. Todos tinham saído dentro do ônibus. Todos não, né? E aí eu imediatamente falei, eu a banda e tal, e eu creio que diante disso foi a minha saída da banda. Só que daí veio mais 10 bandas. Aí veio uma menina levada. Não sei se alguém lembra da menina levada. Aí ela veio uma menina levada.
E aí a menina levava as histórias de ela, se repetindo, e não foi eu já fiz a colega de vergonha, mulher do Brasil, banco de mulheres, vocês viram muitas todas, daquele estado praticamente todas. Depois de contar todas as bandas, foi a menina levada para o momento mais difícil, assim. O momento mais difícil da minha carreira como cantora secular foi na menina levada. Eu já tinha tido contato com o álcool, já tinha tido contato com maconha. E na menina levada foi um momento mais profundo. Porque eu também comecei a ser solicitada para fazer de tudo. Trabalhar em estúdio. E trabalho em estúdio, ele é muito assim, ele casa à noite. Né? Quem é músico aqui, e já foi músico secular, levanta a mão. Quem é músico secular aqui? Glória a Deus. E aí, eu passei a gravar também no estúdio. Fazia discos, gravava vocal, banda, era bem solicitada para esse tipo de coisa. E daí, nessa época, o Senhor Jesus já tinha feito um mover da minha família. Olha, o rapaz aí foi lá. E o Senhor Jesus veio e pegou meu irmão de jeito pelo seu pé. E aí, teve o irmão que pastor, né? O irmão já era pastor, nessa época da minha levada. Casado com minha pastora Lídia, que também, pastora Wanda. E foi um momento que eu fui lá e voltei. Porque eu conhecia a cocaína. Lá no Menino Legal eu conhecia a cocaína. E aqueles meninos gostavam muito de gravar desse jeito. Gravar era cheirar era gravar. Porque dava mais energia lá, né? Dava mais ânimo. Vamos lá. E aí, eu sempre que estava gravando, ia lá eu. E passei... Quantos anos tinha um deles? Passei uns 3 anos na minha levada. E aí eu conheci esse livro aí, tá? E daí veio um convite. Um convite veio. Sai a rodada. Aí veio lá. Essa galera veio tocar aqui em Aracaju e viram meu DVD. Da menina levada, tá? Mas assim, eu costumo dizer que, dentre esses anos que eu